Olá, pessoal. Sou a professora Clarice. Estou aqui para dar continuidade a mais uma aula de Psicologia da Educação, com o tema Freud e a psicanálise, os elementos da personalidade. Por volta de 1920 e 1923, Freud remodela a teoria do aparelho psíquico e introduz os conceitos de id, ego e superego para referir-se aos três sistemas da personalidade. O id constitui o reservatório da energia psíquica, onde se localizam as pulsões, a pulsão da vida e a pulsão da morte. As características atribuídas ao sistema inconsciente na primeira teoria, agora, eles são, nessa teoria, atribuídos ao id. É regido pelo princípio do prazer. Está voltado a satisfazer nossas necessidades básicas desde o começo da vida. A atividade do id consiste em impulsos que buscam o prazer. Ele deseja a gratificação imediata e não tolera a frustração. O id é aquele nosso lado instintivo que não mede as consequências dos atos para se satisfazer. O ego, ele tem como principal função agir como intermediário entre o id e o mundo externo. É o ego que aprende a controlar os impulsos, decidindo se estes devem ser satisfeitos imediatamente ou mais tarde ou nunca. O superego representa a resposta imediata, o certo ou o errado, diante de várias situações que exigem uma tomada de decisão que, dependendo da educação que recebemos, ela acaba se transformando no impulso de censurar a tudo que temos ou a todos, principalmente a nós mesmos. O superego é a parte da nossa estrutura que nos reprime, nos censura, funcionando como freio de impulsividade, ou seja, ele é o oposto do id. Acontece que o id, ele deseja, ele quer. O id, ele não tem limites, ele não mede consequências. O superego é aquele que ele, como diz, superego, ele tem a moral, ele tem a ética, ele tem o máximo, ele tem tudo aquilo como se ele fosse o juiz. Ele é o juiz do sim, do mais, do melhor dos melhores, E o ego fica entre o id, que quer tudo de qualquer forma, e o superego, que tá na moral, que tá dando os cortes, que tá preparando para cortar. E é lá no superego em que a pessoa aprende desde criança a ter a moral, a ter os modos, E quando cresce, dependendo de como ele seja, que ele viva numa família, ele vai ter aqueles mesmos costumes da sua família. E aí, quando ele cresce, ele vai ter que agir por si mesmo, que é o ego. Por exemplo, quando criança, você é obrigado a estudar porque o papai e a mamãe quer que você estude. E aí, quando você cresce, você não tem mais o superego para te mandar. Você tem o quê? Você tem que decidir. Eu vou estudar por quê? Porque é bom para mim, porque eu preciso. Então, você já vai fazer por si só. Níveis da vida mental. Bom, os níveis da vida são o que? O consciente, que é o estado de vigília, o que é o que percebe o meio, é o que está acordado. O subconsciente é uma parte do inconsciente, mas é uma parte que pode tornar-se consciente com facilidade. As porções da memória que são acessíveis fazem parte do subconsciente.
e o inconsciente, que são os elementos instintivos que nunca foram conscientes e que não são acessíveis à consciência. Ali, no inconsciente, fica o material censurado e reprimido. E esse material não é esquecido ou perdido, mas não lhe é permitido ser lembrado. Ele fica lá no inconsciente. Isto é um iceberg. Vejam que a ponta do iceberg é o que fica para fora, que é o consciente. E a maior parte é o que fica para baixo d'água, que é o pré-consciente, que está aí, e o inconsciente, que é essa ponta maior, bem no profundo. Observa-se que o superego, ele está tanto no consciente, como no pré-consciente, como no inconsciente. O ego, ele está no pré-consciente e no consciente. E o id, esse aí tá lá no inconsciente. Por quê? Porque ele não mede distância, ele não mede palavras, ele não mede ações. Ele está no inconsciente. Desenvolvimento da personalidade. Período narcisista quer dizer que no início da vida, a criança, ela dirige sua libido para o seu próprio corpo. Ela ama a si mesma. São as reações emocionais que dependem principalmente do seu bem-estar ou do seu mal-estar físico. Ele é egocêntrico. Por quê? Porque é para si. Se gosta, se quer e tudo é para ele próprio. Esse aí tá se achando lindo. Eu sou lindo. É um exemplo. O período edipiano. Nessa fase, a criança dirige a sua libido para o protetor do sexo oposto, manifestando a sua hostilidade para com o progenitor do mesmo sexo. Vê na gravura que o bebezão, ele cresceu o tamanho, mas não largou o cordão umbilical da mãe. Por quê? Porque esse aí parou em uma fase, não desenvolveu. Torna-se uma pessoa doente e precisa frequentar um psicólogo. Período de latência sexual. Depois das dificuldades da fase edipiana, a criança passa para um período mais calmo. Esse período corresponde aos anos da escola primária, em que a criança se ocupa em adquirir as habilidades, valores, papéis culturais aceitos, e ela vai se esquecendo da questão sexual, vai deixando para lá um pouco. Por quê? Porque ela tem outras ocupações, a cabeça dela tá para brincadeira, tá para correr, tá para aprender. Ele é denominado de latência porque os impulsos são impedidos de se manifestar. Eles estão lá, mas estão guardados. O período da puberdade. Essa fase de duração de 2 anos se inicia mais cedo para as meninas que para os meninos. É a época de grandes modificações físicas e principalmente de grande desenvolvimento dos órgãos sexuais. A principal característica da fase da puberdade, também chamada de homossexual, é a ligação afetiva que se estabelece entre os jovens do mesmo sexo e a de idade aproximada. Eles saem em grupos, né? Na puberdade, saem todas as meninas juntas, saem só os meninos. Tem aquela briga de que, não, o menino não vai, só as meninas, né? Aquela brincadeira. Bom, já vi isso antigamente. Hoje em dia as coisas são tão mudadas que até Freud não explica. Adolescência. Nessa fase, a libido do jovem se dirige a um adolescente do sexo oposto. Bom, eles começam a procurar seus pares, né? A procurar o outro já para questão sexual, para ter o namoro. Fixação.
Freud chama de fixação a parada de uma pessoa que pode apresentar em uma fase determinada, encontra-se desenvolvendo emocionalmente, embora continue a se processar o desenvolvimento físico e intelectual. A pessoa para naquela fase, não passa e pode se tornar um problema grave e precisa de uma ajuda, de um psicólogo, de um terapeuta. A regressão é outra anormalidade que se pode verificar no desenvolvimento da personalidade. É depois que se atinge certa fase, volta à fase anterior. Pode acontecer quando jovens adolescentes têm um irmãozinho bem mais novo, de repente veio o ciúme e o adolescente que já estava lá na outra fase volta à fase anterior. Isso por causa da questão do ciúme, né? De sentir-se que vai ficar para trás. Logo as pessoas começam a falar: você vai ficar para trás, seu irmãozinho lhe botou para trás. Então essas coisas fazem com que a cabeça da pessoa fique com essa dúvida, né? Então não é bom que a gente esteja com esses comentários horríveis com as crianças, né? Antigamente se fazia muito isso. Hoje em dia a gente já é orientado a não fazer esse tipo de brincadeira com as crianças, porque pode provocar problemas sérios. Mecanismo de defesa: a repressão. É a operação psíquica que pretende fazer desaparecer da consciência os impulsos ameaçadores, sentimentos, desejos, ou seja, conteúdos desagradáveis. Então vem a repressão e você esquece. Se você tiver um trauma muito grande, como uma queda, uma batida, participou de um incêndio, você não lembra nada que aconteceu depois. Por quê? Porque é um mecanismo de defesa do seu consciente para você não ficar maltratado, para o seu consciente não sentir a mesma dor novamente. Racionalização é um processo pelo qual o sujeito procura apresentar uma explicação coerente do ponto de vista lógico ou aceitável do ponto de vista moral para uma atitude, uma ação ou uma ideia, um sentimento. Fala-se mais especialmente da racionalização de um sintoma, de uma compulsão defensiva ou uma formação reativa. Por exemplo, você ficou nervoso com alguma coisa? Você tende a aprender esse sentimento, né? A racionalizar o sintoma. A projeção. A projeção, ela manifesta-se quando o ego não aceita reconhecer um impulso inaceitável do id e o atribui a outra pessoa. É o caso do menino que gostaria de roubar frutas do vizinho. Sem, entretanto, ter coragem para tanto, ele diz que soube de um menino na mesma rua que esteve tentando pular o muro do vizinho. Olha só, ele não diz que é ele diz que é outra pessoa. E a conversão? O conflito entre o id e o superego converte-se em um sintoma físico. Quando a cabeça está muito confusa com o problema, a pessoa tem um tique, ou tem febre, ou fica doente. A pessoa fica doente por não conseguir resolver um certo problema emocional. E a sublimação é o mais eficaz dos mecanismos de defesa, na medida em que canaliza os impulsos libidinais para uma postura socialmente útil e aceitável. O desejo que parecia errado, né? Ele vai tornar-se uma coisa aceitável, útil para a sua vida. E era isso que nós tínhamos para agora. Procurem pesquisar, leiam no livro da Ana Maria. Ele é muito bom, tem coisas boas. Todos os livros, pesquisem, estudem e vejam que vocês podem aprender muito mais. Resolvam as atividades da plataforma. Um forte abraço e até a próxima aula.